O celular tocou no pior momento possível. Ricardo Monteiro parou com a mão na maçaneta do carro, suspirou e voltou 3 passos. A luz fluorescente do estacionamento subterrâneo piscava irritantemente. Eram 10 da noite e ele estava exausto. Que foi, amor? A voz de Helena soou preocupada do outro lado. Cadê você? A Isabela está te esperando para jantar. Já tô indo, 5 minutos. Você sempre diz isso e demora 1 hora. Ricardo sorriu, mexendo nas chaves. Hoje eu prometo, 5 minutos mesmo. Foi quando o mundo explodiu. A onda de calor o jogou para trás como um boneco de pano. O barulho ensurdecedor ecoou pelas paredes de concreto. Ele bateu com as costas no chão, a visão embaçada, ouvidos unindo. Fumaça preta tomou conta de tudo. Precisou de alguns segundos para entender o que tinha acontecido. Seu carro estava em chamas, a poucos metros de distância. Se não tivesse voltado para atender o celular, o sangue gelou. Alguém tinha tentado matá-lo. As pernas não respondiam direito. Tentou se levantar, mas a dor no ombro era insuportável. Sangue escorria pela testa, entrando nos olhos. As sirenes começaram a soar ao longe. Preciso sair daqui. O pensamento veio claro e urgente. Se alguém tinha colocado uma bomba no seu carro, não ia desistir só porque a primeira tentativa falhou. Iam verificar se ele estava morto. E quando descobrissem que não estava, se arrastou para trás de uma coluna. A dor no peito era aguda, provavelmente costelas quebradas. Cada respiração era uma tortura. Mas o cérebro, aquele cérebro que tinha construído o império de tecnologia do zero, já estava trabalhando. Se eu aparecer vivo, vão tentar de novo. E da próxima vez, podem acertar a Helena ou a Isabela para me forçar a aparecer. A única saída era desaparecer. Deixar o mundo pensar que Ricardo Monteiro tinha morrido naquela explosão. Conseguiu chegar até a saída de emergência, deixando um rastro de sangue. A visão ficava cada vez mais turva. Estava perdendo muito sangue. Precisava de ajuda, mas não podia ir a um hospital. Hospitais fazem registros. Registros deixam rastros. As escadas de emergência pareciam não ter fim. Subiu apoiando-se na parede, manchando-a de vermelho. Conseguiu chegar até o beco nos fundos do prédio. O ar frio da noite o fez torcer sangue. Foi quando viu o homem. Estava sentado entre caixas de papelão, enrolado em cobertores sujos. Devia ter uns 50 e poucos anos, barba longa e grisalha, olhos que já tinham visto coisas demais. Um morador de rua. Os olhos deles se encontraram. Ajuda, Ricardo conseguiu sussurrar. Por favor. O homem hesitou, depois se levantou devagar. Você está sangrando muito, cara. Não posso ir para o hospital. Não pode registrar. Dinheiro. Tenho dinheiro. O homem olhou para ele por um longo momento. Depois assentiu. Conheço um lugar. 2 horas depois, Ricardo estava deitado num colchão fino no porão de uma igreja abandonada. Um médico aposentado que o morador de rua tinha acordado no meio da noite suturava o corte na testa dele. Você teve sorte. Dr. Samuel Costa limpou o sangue das mãos. Mais alguns centímetros e esse vidro teria acertado a artéria. Ricardo tentou sentar, mas o médico o empurrou para trás. Quieto. 3 costelas quebradas, concussão, cortes profundos. Você precisa ficar deitado. Não posso. Minha família vai pensar que eu morri. Preciso... O médico olhou nos olhos dele. Foi você, não foi? A explosão na Avenida Paulista? Tá passando na TV. Empresário milionário morto em atentado. Ricardo fechou os olhos. Então já estava nas notícias. Eles disseram que identificaram o corpo pelas impressões digitais do... O que sobrou. As impressões digitais. Ricardo tinha implementado o sistema de segurança biométrica em toda a empresa fazia 2 anos. Suas digitais estavam no banco de dados. Alguém com acesso ao sistema tinha confirmado a identidade. Alguém de dentro. Quem faria isso? A pergunta o manteve acordado a noite toda, mesmo com a morfina que o médico tinha aplicado. Passou os últimos 20 anos construindo a Montec, a maior empresa de software de segurança da América Latina. Tinha sócios, concorrentes, alguns desafetos, mas quem o odiava o suficiente para isso? E mais importante, quem tinha acesso para forjar as impressões digitais? O morador de rua voltou de madrugada com comida e notícias. Tá em todos os canais, irmão. Dizem que foi atentado. Polícia já abriu investigação. Sua família, sua esposa, tá mal. Muito mal. O coração de Ricardo apertou. Minha filha? O homem desviou o olhar. A menina teve uma crise. Levaram para o hospital. Ataque de pânico, disseram. Ricardo cobriu o rosto com as mãos.
Isabela, sua menininha. 15 anos, inteligente e sensível, sempre teve uma conexão especial com o pai, e agora achava que tinha perdido ele. Qual o seu nome? Conseguiu perguntar. João. Mas todo mundo me chama de Mancha. Por quê? Porque quando você vive na rua por tempo suficiente, vira invisível. Uma mancha que ninguém vê. Ricardo olhou para ele. Eu vejo você. E preciso da sua ajuda. Nos dias seguintes, enquanto o corpo se recuperava lentamente, Ricardo planejou. O Dr. Samuel vinha todos os dias trocar os curativos. Ricardo descobriu que o médico tinha se aposentado 5 anos atrás, depois de perder a licença. O filho dele tinha sido acusado injustamente de fraude médica, e Ricardo, naquela época, tinha usado seus contatos para provar a inocência do rapaz. Estou pagando o favor. Samuel fechava os pontos com cuidado. Mas isso que você está planejando é loucura. É a única maneira. Se eu aparecer vivo, vão atrás da minha família. E você acha que fingir sua morte vai protegê-las? Acho que vai me dar tempo de descobrir quem fez isso e destruir essa pessoa antes que ela destrua o que resta da minha família. Passou uma semana até Ricardo conseguir andar sem ajuda. 2 semanas até conseguir pensar sem que a cabeça latejasse. 1 mês até estar pronto para o próximo passo. O funeral aconteceu numa terça-feira chuvosa. Ricardo estava a 50 metros de distância, escondido atrás de um mausoléu antigo, usando boné preto e óculos escuros. Mancha estava ao lado dele, segurando um guarda-chuva. Você tem certeza disso, irmão? Uma vez que você assiste isso, não tem volta. Preciso ver. E lá estava ela, Helena, sua Helena, vestida de preto, tão magra que parecia que ia quebrar. 2 amigas a seguravam pelos braços, praticamente carregando-a. O rosto estava inchado de tanto chorar. Ao lado dela, Isabela, a filha. Mas não era a Isabela vibrante e alegre que ele conhecia. Era uma versão apagada, os olhos vidrados, o corpo rígido. Estava sob efeito de calmantes, ele podia ver. O peito de Ricardo doeu mais do que qualquer costela quebrada. E então ele viu o irmão. Thomas Monteiro estava logo atrás de Helena, uma mão no ombro dela em gesto de conforto. Vestido impecavelmente, o rosto uma máscara de tristeza. Mas Ricardo o conhecia bem demais. Conhecia cada expressão, cada gesto. Eram irmãos, afinal. Tinham crescido juntos, fundado a empresa juntos. E ali, por uma fração de segundo, quando Thomas achou que ninguém estava olhando, Ricardo o viu. Um sorriso. Pequeno, rápido, mas inequívoco. O sangue de Ricardo gelou. Quando o padre começou a falar, Isabela desmoronou. Caiu de joelhos no chão molhado, gritando. Não, papai não pode ter ido embora. Não pode. Helena tentou pegá-la, mas as próprias pernas cederam. As 2 ficaram ali, abraçadas na chuva, chorando. Thomas fez menção de ajudar, mas Isabela o empurrou com força. Sai de perto de mim. A mão de Ricardo já estava na direção delas antes que o cérebro processasse. Ia correr, ia abraçá-las, ia dizer que estava ali, que estava vivo, que nunca ia abandoná-las. Mancha o segurou pelo braço com força surpreendente. Não, você faz isso agora, coloca elas em perigo. Você sabe disso. Lágrimas escorriam pela barba que tinha crescido nas últimas semanas. Perdoa-me, meu amor, sussurrou para o vento. Perdoa-me, filha. Eu prometo que vou fazer quem fez isso pagar. Prometo. Assistiu o caixão vazio ser baixado à terra. Assistiu sua esposa e filha se despedaçarem. Assistiu o irmão consolá-las com falsidade perfeita. E ali, no cemitério, sobre a chuva fria, Ricardo Monteiro morreu de verdade. O homem que saiu dali era outra pessoa. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Ricardo, ou melhor, da vida de Rick Almeida, que era o nome na identidade falsa que Mancha tinha conseguido para ele. Dr. Samuel conhecia um cirurgião plástico discreto. Nada muito drástico, mas o suficiente para mudar. O nariz ligeiramente diferente, as orelhas menos proeminentes, cicatrizes estratégicas que mudavam a estrutura do rosto. Ricardo deixou a barba crescer e parou de fazer exercícios. Ganhou 15 quilos propositalmente, mudando o formato do corpo. Começou a usar óculos com lentes sem grau. Mudou a postura, o jeito de andar, a forma de falar. Virou outra pessoa. Alugou um apartamento pequeno em bairro popular, bem longe da mansão onde tinha morado. Um lugar anônimo, onde ninguém fazia perguntas. Mancha morava com ele, virou seu parceiro, seus olhos e ouvidos nas ruas. E Ricardo estudou. Estudou investigação particular, técnicas de vigilância, lei criminal. Usou os contatos que tinha feito ao longo dos anos, pessoas que deviam favores, pessoas que guardavam segredos.
montou uma rede de informantes. 6 meses após a explosão, Rick Almeida, investigador particular, abriu um pequeno escritório em sala comercial do centro. Casos pequenos, discretos, nada que chamasse atenção, mas toda noite ele investigava a sua própria morte. Descobriu que a bomba tinha sido de fabricação profissional, militar. Alguém com contatos sérios tinha fornecido. Descobriu que as impressões digitais usadas para identificá-lo tinham vindo do banco de dados da própria Montec. Alguém de dentro. E descobriu que Thomas tinha assumido o controle total da empresa. Como sócio minoritário e irmão, tinha herdado tudo. E estava fazendo mudanças, muitas mudanças, demitindo funcionários antigos, contratando gente nova, fechando contratos estranhos com empresas de fachada. Ricardo passou noites em claro investigando cada movimento do irmão. Quanto mais descobria, mais assustado ficava. A Montec não estava apenas vendendo software de segurança. Estava vendendo acesso, informações privadas, dados bancários, conversas interceptadas. Seu irmão tinha transformado a empresa em ferramenta de espionagem ilegal. Foi quando ele descobriu um nome: Comandante-Geral Walter Drummond, o chefe da Polícia Civil do Estado. 30 anos de carreira, respeitado, temido, intocável e completamente corrupto. Os sistemas da Montec estavam sendo usados por Drummond para espionar políticos, juízes, empresários, para chantagem, para extorsão. E Thomas sabia. Mais do que isso, estava facilitando. Ricardo estava montando o quebra-cabeças quando a ligação chegou. Era uma terça-feira, 8 meses após a explosão. O telefone do escritório tocou. Uma voz feminina, formal. Bom dia, gostaria de falar com o investigador Rick Almeida. É ele mesmo. Meu nome é Patrícia Mendes. Sou advogada. Tenho uma cliente que precisa de seus serviços. Um caso delicado. Que tipo de caso? Investigação de homicídio. Um assassinato que ocorreu há 8 meses. A família quer descobrir quem foi o responsável e por quê. A polícia não tem suspeitos e o caso está praticamente arquivado. O coração de Ricardo acelerou. E quem é o falecido? Ricardo Monteiro, o empresário. Minha cliente é a viúva dele, Helena Monteiro. Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que a advogada perguntou se a ligação tinha caído. Estou aqui, conseguiu dizer finalmente. Quando ela quer se encontrar? Amanhã, se possível, 3 da tarde, no meu escritório. Ricardo desligou e ficou olhando para o telefone por longos minutos. Mancha apareceu na porta. Que foi, irmão? Você tá branco. Minha esposa. Ela quer me contratar para investigar minha própria morte. Os dois se entreolharam. Depois Mancha começou a rir. Uma risada baixa, sem humor. Cara, sua vida é muito louca. Ricardo passou a noite inteira sem dormir. Como ia conseguir ficar na mesma sala que Helena e não se revelar? Como ia olhar nos olhos dela e mentir? Mas não tinha escolha. Se recusasse, perderia a oportunidade de investigar oficialmente. E se aceitasse, talvez pudesse protegê-la de perto. Na manhã seguinte, ficou 1 hora na frente do espelho, praticando o sotaque que tinha adotado, ligeiramente diferente, praticando o jeito de falar, praticando ser outra pessoa. Chegou ao escritório da advogada 15 minutos adiantado, um prédio elegante no Itaim. A recepcionista o anunciou e pediu que esperasse. Ricardo sentou, as mãos suando. O coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. A porta se abriu e Helena entrou. Ricardo teve que usar toda a força de vontade para não deixar o rosto mostrar nada, mas por dentro estava desmoronando. Ela estava irreconhecível. A mulher vibrante, cheia de vida que ele tinha se casado 15 anos atrás não existia mais. Helena estava magra, muito magra. As roupas caíam frouxas no corpo, olheiras profundas sobre os olhos. As mãos tremiam levemente. Estava sob medicação pesada. Ele podia ver. Senhora Monteiro. Ele se levantou, estendendo a mão. Rick Almeida. É um prazer. A voz saiu diferente, mas grave, com o sotaque que tinha praticado. Mas quando a mão dela tocou a sua, Ricardo sentiu um choque elétrico percorrer o corpo inteiro. Helena também pareceu sentir algo porque puxou a mão rapidamente e olhou com estranheza. Desculpe, sussurrou. Eletricidade estática. Sentaram. A advogada Patrícia fez as apresentações formais e explicou o caso. Ricardo tentava se concentrar nas palavras, mas só conseguia olhar para Helena, para as rugas novas ao redor dos olhos, para a aliança de casamento que ainda usava, para o jeito como mordia o lábio quando estava nervosa, exatamente como sempre fez. A polícia diz que não há pistas, Helena falou, e a voz estava cansada.
Derrotada. Dizem que foi um atentado aleatório, mas eu não acredito nisso. Alguém matou meu marido. Alguém tirou o pai da minha filha. E eu preciso saber quem. Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou uma foto. Colocou na mesa. Era uma foto deles três, Ricardo, Helena e Isabela, tirada 6 meses antes da explosão. Estavam na praia, sorrindo. Isabela fazia uma careta engraçada. Ricardo tinha o braço ao redor da esposa, beijando a testa dela. Ricardo pegou a foto e as mãos tremeram. Tossiu para disfarçar, fingindo que era poeira. "O senhor está bem?" Helena perguntou. "Sim, só poeira no olho." Limpou a garganta. "Desculpe, é uma família bonita." Era. A voz de Helena quebrou. Agora só sobraram pedaços. Ela começou a chorar. Patrícia passou lenços, tocou o ombro dela gentilmente. Ricardo ficou paralisado, as mãos ainda segurando a foto. Queria tanto abraçá-la, dizer que estava ali, que nunca tinha ido embora. Em vez disso, passou a foto de volta e esperou ela se recuperar. "Vou aceitar o caso", disse finalmente. "Vou descobrir quem fez isso, senhora Monteiro. Prometo." Helena olhou nos olhos dele e, por um momento, Ricardo teve a certeza de que ela sabia, de que reconhecia algo. Mas então ela apenas assentiu. "Obrigada." Quando saiu do escritório, Ricardo foi direto para o carro e socou o volante com tanta força que a buzina tocou. Lágrimas escorriam pelo rosto. Mancha estava esperando no banco do passageiro. "E aí?" "Ela está destruída, completamente destruída. E é minha culpa." "Você está salvando a vida dela, irmão. Se você tivesse aparecido vivo naquela noite, quem colocou a bomba teria tentado de novo. Só que dessa vez poderia ter acertado ela ou a menina." Ricardo limpou o rosto. "Preciso terminar isso. Preciso descobrir quem foi e acabar com isso de uma vez." "Então vamos trabalhar." Nos dias seguintes, Ricardo começou a investigação oficial. Conversou com a polícia, que foi extremamente prestativa. Prestativa demais. O delegado responsável pelo caso praticamente entregou todos os arquivos sem questionar. Até que Ricardo descobriu o motivo. O delegado trabalhava para o comandante Drummond. Estavam deixando ele investigar porque achavam que podiam controlá-lo. Mas Ricardo tinha uma vantagem. Ele conhecia todos os sistemas de segurança da cidade, tinha ajudado a instalá-los, sabia as brechas, os pontos cegos, as falhas, e começou a juntar as peças. Descobriu que o comandante Drummond tinha um esquema massivo de corrupção. Não era apenas espionagem, era tráfico. Tráfico de informações, de armas, de influência. E usava a Montec como ferramenta. Mas havia algo mais, algo maior. Drummond não era burro o suficiente para deixar tanto rastro. Não, alguém mais estava no comando. Alguém acima dele. Ricardo estava investigando isso quando recebeu a segunda ligação de Patrícia. "Rick, a Helena quer fazer outra reunião. Ela tem mais informações." "Quando?" "Hoje à noite, se possível, mas não aqui no escritório. Ela pediu para ser na casa dela. 7 horas. A casa dela? A casa que tinha sido de Ricardo, onde tinha morado por 10 anos, onde tinha criado a filha, onde tinha sido feliz. "Vou estar lá." Chegou pontualmente às 7. Era uma noite fria de quinta-feira. A mansão parecia exatamente como Ricardo lembrava, exceto que agora tinha câmeras novas de segurança, câmeras que ele não tinha instalado. Tocou a bandeja. Quem abriu a porta o fez congelar completamente. Era Thomas. O seu irmão estava ali na porta da sua casa, vestindo roupa casual, como se morasse lá. "Boa noite. Você deve ser o investigador." Thomas estendeu a mão. Thomas Monteiro, cunhado de Ricardo. Ricardo apertou a mão, mantendo a expressão neutra, mas por dentro estava em chamas. "Rick Almeida. Prazer. Entre. Minha... Por que Thomas ia dizer minha? Está na sala." Ricardo entrou, e cada passo naquela casa era uma tortura. Estava tudo igual, mas completamente diferente. As fotos de família foram substituídas, a decoração mudou, até o cheiro era outro. Helena estava no sofá mais composta do que no escritório. Levantou quando ele entrou. "Senhor Almeida, obrigada por vir." Thomas se sentou ao lado dela, bem ao lado, close demais. E então Ricardo viu o jeito como Thomas colocou a mão no joelho de Helena.
Viu o jeito como ela não se afastou, viu a aliança nova na mão de Thomas. O mundo parou de girar. Não, não era possível. Senhor Almeida? Helena estava olhando para ele. O senhor está bem? Está muito pálido. Ricardo piscou, forçando a mente a voltar. Desculpe, só esqueci de almoçar hoje. Baixa de açúcar. Thomas se levantou imediatamente. Deixa eu pegar água para você. Quando o irmão saiu da sala, Helena se inclinou para a frente. Desculpe pela situação. Eu e Thomas nos casamos há 4 meses. Sei que pode parecer cedo demais depois da morte de Ricardo, mas... Ela suspirou. Ele foi muito presente. Ajudou muito a mim e a Isabela. E nós nos aproximamos. A voz dela estava defensiva, como se precisasse justificar. Ricardo apenas assentiu sem conseguir falar. Se falasse, ia gritar. Thomas voltou com água. Ricardo bebeu, agradeceu, esperou o batimento cardíaco voltar ao normal. A senhora disse que tinha novas informações? Sim. Helena pegou um envelope. Recebi isso pelo correio ontem, sem remetente. Abriu o envelope e tirou fotos. Fotos de Ricardo tiradas nas semanas antes da explosão. Ele entrando e saindo do escritório. Ele almoçando. Ele no estacionamento. Alguém estava seguindo meu marido antes de matá-lo. Ricardo pegou as fotos, o sangue fervendo. Isso era vigilância profissional. Posso ficar com isso? Por favor. Helena olhou para ele com esperança. Você acha que pode descobrir quem mandou tirar essas fotos? Vou tentar. Thomas se inclinou. Na verdade, tenho que confessar algo. Foi eu que encomendou essa investigação particular. Tenho contatos na polícia, inclusive com o comandante Drummond. Ele foi muito prestativo, disse que o senhor é excelente investigador. Ricardo olhou nos olhos do irmão. Olhos frios, calculistas, olhos de um mentiroso. Agradeço a confiança. Na verdade, o comandante vai querer conversar com o senhor. Disse que pode ajudar com acesso a arquivos policiais. Que tal amanhã, meio-dia, na delegacia central? Era uma armadilha. Obviamente era uma armadilha. Drummond queria conhecê-lo, avaliar se era ameaça. Claro, agradeço a ajuda. Ficou mais alguns minutos fazendo perguntas sobre a rotina de Ricardo antes da morte, tentando parecer profissional. Mas cada segundo naquela casa era agonia. Quando estava saindo, ouviu passos na escada. Tio Thomas, cadê meu... Isabela parou na metade da escada, olhando para o estranho na porta. O coração de Ricardo apertou tanto que doeu fisicamente. Sua filha. Mais alta, mais magra, o rosto ainda bonito, mas com algo apagado nos olhos. Estava usando o moletom que Ricardo tinha dado de presente no último aniversário dela. Isabela, esse é o Sr. Almeida, Helena explicou. É um investigador que está nos ajudando. Isabela desceu os degraus lentamente, avaliando Ricardo com olhos inteligentes, olhos iguais aos dele. Investigando o quê? A morte do meu pai? Sim, Ricardo disse suavemente. A polícia não resolveu em 8 meses. Por que seria diferente agora? Porque eu não vou desistir. Isabela segurou o olhar dele por um longo momento. Então assentiu, quase imperceptível. Espero que não. Ela passou direto por Thomas sem olhar para ele e foi para a cozinha. A tensão na sala era palpável. Ela ainda está se adaptando, Thomas disse baixo. É difícil para ela me ver no lugar do pai. Porque você nunca vai estar no lugar dele, Isabela gritou da cozinha. Helena ficou vermelha de vergonha. Me desculpe, ela está passando por uma fase difícil. Ricardo queria tanto abraçar a filha, dizer que estava ali, mas apenas se despediu e saiu. No carro, socos no volante de novo. Mancha esperou ele se acalmar. Seu irmão se casou com sua esposa. Não era uma pergunta. E minha filha o odeia. Ricardo limpou as lágrimas. Ela sabe. Não sei como, mas ela sabe que tem algo errado. O que você vai fazer? Eu vou acabar com ele. Vou descobrir tudo, juntar todas as provas, e vou acabar com Thomas e com Drummond. E depois eu vou ter minha família de volta. Passou a noite inteira planejando. Não ia ao encontro com Drummond desprotegido. Preparou câmeras escondidas, gravadores, tudo o que precisava para documentar qualquer ameaça. Mas na manhã seguinte, antes do meio-dia, algo mudou tudo. Encontrou um bilhete no para-brisa do carro. Escrita à mão. Letra caprichada de adolescente. Meu tio matou meu pai. Tenho medo.
Celular grampeado, me ajude. Isabela. Ricardo leu o bilhete 3 vezes. Olhou ao redor. No outro lado da rua viu Isabela saindo de uma loja. Os olhos dele se encontraram. Ela acenou levemente, como se cumprimentando um conhecido qualquer, e entrou em um ônibus. Mancha pegou o bilhete da mão dele. Ela sabe. Não sei que sou eu, mas desconfia do Thomas. Ricardo fotografou o bilhete e guardou no bolso. O coração estava disparado. Isabela estava em perigo. Se ela desconfiava, e Thomas sabia disso, ligou para Patrícia. Preciso que você faça algo por mim, urgente. É sobre Isabela. O encontro com Drummond foi exatamente como esperado. O comandante era um homem grande, de 60 e poucos anos, voz grave, presença intimidadora. O tipo de pessoa acostumada a que todos obedecessem sem questionar. Senhor Almeida, é um prazer. Drummond apertou a mão com força desnecessária. Thomas me falou muito bem do senhor. Agradeço a oportunidade de ajudar a família. Drummond o conduziu até uma sala particular. Fechou a porta, a expressão amigável desapareceu. Vamos ser diretos. Você foi contratado para investigar a morte de Ricardo Monteiro. Nós temos interesse em que esse caso seja resolvido, mas resolvido da maneira correta. Ricardo manteve a expressão neutra. Que maneira seria essa? A maneira que beneficia todos os envolvidos. Drummond se sentou. Ricardo Monteiro estava envolvido em negócios obscuros, fazia espionagem industrial, chantagem, extorsão. Foi morto por alguém que ele estava chantageando. Um caso de vingança. Simples assim. Tem provas disso? Podemos arranjar. Ricardo finalmente entendeu. Drummond não só tinha mandado matá-lo, estava planejando destruir sua reputação também. Transformá-lo em vilão, fazer parecer que mereceu morrer. E se eu encontrar evidências que contradizem essa versão? O silêncio que se seguiu foi pesado. Drummond se levantou devagar, caminhou até a janela. Então você seria um investigador muito ruim. E investigadores ruins não costumam ter carreiras longas, ou vidas longas. A ameaça estava clara. Ricardo se levantou também. Entendi perfeitamente, comandante. Vou manter isso em mente durante a investigação. Ótimo. Drummond abriu a porta. E, Sr. Almeida, meus homens vão acompanhar seu trabalho de perto para garantir que está seguindo a direção certa. Ricardo saiu dali com a certeza absoluta. Drummond e Thomas estavam juntos nisso, mas ainda faltava a peça principal do quebra-cabeça. Quem estava no comando? Quem tinha planejado tudo? Passou a tarde inteira seguindo Thomas. O irmão foi até o escritório da Mantec, a empresa que tinha sido de Ricardo. Ver aquilo doía. Thomas sentado na sua cadeira, usando sua sala, dirigindo a empresa que Ricardo tinha construído do zero. Mas Thomas não ficou muito tempo lá. Saiu 2 horas depois e dirigiu até um restaurante caro. Ricardo o seguiu, mantendo distância. Estacionou do outro lado da rua, usando câmera com zoom. E então viu quem Thomas estava encontrando. Drummond. Os dois almoçaram juntos, conversaram baixo, riram. Pareciam velhos amigos. Ricardo fotografou tudo, gravou tudo que conseguiu. Quando o almoço terminou, seguiu Thomas de volta até a mansão, sua antiga casa, onde Helena e Isabela agora viviam com o assassino. Não podia deixar Isabela lá, não depois do bilhete. Ligou para Patrícia. Conseguiu o que eu pedi? Sim, mas não foi fácil. Helena confia muito em Thomas. Convencê-la a deixar Isabela ficar uns dias na minha casa vai levantar suspeitas. Então, não fala com Helena, fala direto com Isabela. Diz que é sobre a investigação, que você precisa fazer umas perguntas, que seria mais fácil se ela ficasse lá uns dias. Helena não vai negar se Isabela quiser. Isso não é muito ético, Patrícia. A menina está em perigo. Eu sei que está. Por favor, confie em mim. Houve um silêncio longo. Tudo bem, mas você vai me explicar tudo isso direito quando acabar. Prometo. Naquela noite, Isabela foi para a casa de Patrícia, para ajudar na investigação. Helena concordou, principalmente porque Isabela insistiu. Thomas não gostou. Ricardo podia ver pela câmera que tinha instalado perto da casa, mas não podia negar sem parecer controlador. Com Isabela em segurança temporária, Ricardo podia focar na investigação. E foi quando tudo mudou. Mancha tinha um contato, um hacker que devia favores. Ricardo pediu para ele invadir os sistemas da Montec. Não os sistemas principais que Ricardo mesmo tinha projetado e sabia que eram impenetráveis, mas o computador pessoal de Thomas. O hacker levou 2 dias. Quando voltou com os arquivos, estava pálido. Cara, que família doente você tem. O quê? É melhor você ver sozinho. Não vou nem cobrar esse trabalho. Só me esquece depois disso, tá? Não quero me envolver. Ricardo abriu os arquivos no laptop e o mundo desmoronou de novo. E-mails. Centenas de e-mails entre Thomas e Drummond. Começando há 3 anos. 3 anos antes da explosão.
planejando tudo. A explosão não tinha sido decisão de última hora, tinha sido cuidadosamente orquestrada. Thomas tinha passado 3 anos preparando, estudando a rotina de Ricardo, encontrando o momento certo, garantindo que herdaria tudo. Mas tinha mais. Muito mais. Arquivos sobre negócios ilegais. A Montec estava sendo usada para muito mais do que espionagem. Estava facilitando o tráfico de armas, tráfico internacional, armas saindo do Brasil para grupos terroristas no Oriente Médio. Usando sistemas de rastreamento que Ricardo tinha desenvolvido para a segurança, Thomas tinha criado uma rede invisível de contrabando. Tinha documentos bancários, contas em paraísos fiscais, milhões de dólares. Thomas tinha ganhado mais dinheiro com o crime em 2 anos do que Ricardo tinha ganhado legitimamente em 15. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo abriu uma pasta chamada Seguro de Vida e encontrou vídeos. O primeiro vídeo tinha data de 20 anos atrás. Imagem granulada de câmera antiga, mas clara o suficiente. Mostrava um carro estacionado em uma oficina mecânica, de madrugada. Um homem mexendo nos freios. Ricardo aumentou o zoom na imagem e sentiu o coração parar. Thomas, 20 anos mais jovem, mas inconfundível, sabotando os freios de um carro. Ricardo conhecia aquele carro. Era o carro dos pais deles. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o mouse. Abriu o próximo arquivo. Era um relatório de acidente. O acidente que tinha matado os pais deles 20 anos atrás. Falha nos freios em uma estrada de montanha. Carro despencou de um penhasco. Na época, Ricardo tinha 22 anos. Thomas tinha 28. Estavam começando a empresa juntos. Os pais tinham acabado de fazer testamento, deixando a fortuna da família dividida igualmente entre os 2 filhos. Mas se eles morressem antes de assinar a versão final do testamento, os filhos herdariam tudo imediatamente. Thomas tinha matado os próprios pais, e Ricardo nunca tinha suspeitado. Durante 20 anos, acreditou que foi um acidente. Chorou com o irmão no funeral, abraçou o irmão nos momentos difíceis. Construiu uma empresa com um assassino dos próprios pais. A náusea era tão forte que Ricardo mal conseguiu chegar ao banheiro a tempo. Vomitou até não sobrar nada no estômago. Depois ficou ali, no chão frio, abraçando o vaso sanitário, chorando. Mancha o encontrou assim meia hora depois. Irmão, que foi? Ricardo não conseguia falar. Apenas apontou para o laptop. Mancha assistiu os vídeos, leu os e-mails. Quando terminou, também estava pálido. Ele matou seus pais? E eu nunca soube. 20 anos? 20 anos ao lado de um assassino? Ricardo limpou o rosto. Construí uma empresa com ele. Confiei nele. Deixei ele perto da minha família. Você não sabia. Deveria saber. Sou um gênio da tecnologia. Crio sistemas de segurança, mas não percebi que meu próprio irmão é um psicopata. Levantou, chutou a parede com tanta força que abriu um buraco no gesso. Ele matou nossos pais por dinheiro. Me matou por dinheiro. E agora está dormindo com minha esposa e criando minha filha e eu deixei. Fingi estar morto e deixei ele ganhar. Você fez isso para proteger sua família. E adiantou? Isabela está apavorada. Helena está sob medicação pesada. E aquele filho da puta está vencendo. Então pare de reclamar e termine o que começou. A voz de Mancha foi dura, cortante. Ricardo olhou para ele. Você tem as provas agora. Provas de tudo. Do assassinato dos seus pais. Do seu assassinato. Do tráfico de armas. Da corrupção policial. Você tem tudo. Então termina isso. Acaba com ele. Ricardo respirou fundo. Depois assentiu. Tem razão. Acabou o tempo de se esconder. Passou a noite inteira organizando as provas. Tinha tudo. Vídeos, e-mails, documentos bancários, registros de vendas ilegais, tudo datado, com metadados, impossível de falsificar. Fez 3 cópias de tudo. Uma ficou com Mancha, uma ficou em cofre de banco e uma foi enviada para um contato na Polícia Federal. Agente Marco Túlio era investigador federal que tinha tentado investigar Drummond anos atrás. Tinha sido bloqueado, ameaçado, quase morto, mas nunca desistiu. Apenas ficou esperando a oportunidade certa. Ricardo tinha encontrado o nome dele durante a investigação e apostou que Marco ainda queria derrubar Drummond. A aposta estava certa. Marco ligou 2 horas depois de receber o pendrive. Quem é você?
Alguém que quer justiça. Essas provas são reais? Cada arquivo foi verificado. Metadados autênticos, rastreáveis, suficientes para mandar Drummond e Thomas Monteiro para a cadeia pelo resto da vida. Silêncio do outro lado. Depois, preciso de 72 horas para montar a operação. Você consegue ficar vivo por 72 horas? Vou tentar. E tem outra coisa. Marco hesitou. Tem arquivos aqui sobre tráfico de menores. Isabela Monteiro vai ser enviada para internato na Europa daqui 3 dias. Mas não é internato. É uma rede de tráfico. O sangue de Ricardo gelou. O quê? Thomas vendeu a própria sobrinha. O internato é fachada. Ela ia desaparecer. Ricardo desligou o telefone e ficou olhando para a parede. Thomas ia vender Isabela. A própria sobrinha. Uma menina de 15 anos. Não havia mais espaço para planos cuidadosos. Não havia mais tempo. Ligou para a Patrícia. Não deixe a Isabela sair da sua casa. Não importa o que aconteça. Não deixe ela voltar para a casa do Thomas. Entendeu? Rick, você está me assustando. Patrícia, me escuta. Thomas Monteiro é perigoso. Muito perigoso. E ele vai tentar levar Isabela embora nos próximos dias. Você não pode deixar. Mas Helena é a mãe dela. Se ela quiser levar Isabela de volta, então você inventa uma desculpa, qualquer desculpa, mas mantém aquela menina longe dele. Está bem, vou fazer o que puder. Ricardo desligou e olhou para a mancha. Preciso falar com Helena. Preciso avisá-la antes que seja tarde demais. Você vai se revelar? Não tenho escolha. Irmão, se você fizer isso agora, vai explodir toda a operação. A Polícia Federal precisa de 3 dias para preparar a prisão. Se você aparecer antes e Thomas descobrir, ele foge e leva a Helena com ele. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Então o que eu faço? Fico aqui esperando enquanto aquele monstro está lá com ela? Você confia na Polícia Federal? Não tenho opção. Foram as 72 horas mais longas da vida de Ricardo. Não dormiu, não comeu, ficou no apartamento, assistindo às câmeras que ele tinha instalado perto da mansão. Vendo Thomas entrar e sair, vendo Helena, cada vez mais magra, cada vez mais perdida. No segundo dia, Thomas apareceu na casa de Patrícia. Ricardo assistiu tudo pelas câmeras de segurança que tinha pedido para a advogada instalar. Preciso levar Isabela. O voo dela é amanhã cedo. Thomas estava na porta, tentando parecer calmo, mas os olhos mostravam nervosismo. A Helena autorizou que ela ficasse aqui, até a investigação terminar. A investigação pode continuar por e-mail. Isabela precisa voltar para casa agora. Não. A voz veio de trás de Patrícia. Isabela apareceu, os braços cruzados, o queixo erguido. Não vou para lugar nenhum com você. Isabela, não seja ridícula. Sua mãe está preocupada. Então por que ela não veio aqui me buscar? Por que mandou você? Thomas deu um passo para frente, ameaçador, mas Patrícia não recuou. Ela vai ficar aqui. Se quiser, entre com o processo, mas não vai levar essa menina hoje. Thomas olhou para as duas com ódio puro. Depois, deu meia volta e foi embora. Ricardo viu ele entrar no carro e socar o volante várias vezes. Estava nervoso, muito nervoso. O plano estava desmoronando. No terceiro dia, Marco ligou. Está tudo pronto. Operação começa hoje à noite, 10 horas. Vamos prender Drummond e Thomas simultaneamente. Você vai ter que depor, obviamente, e vai ter que provar que realmente é Ricardo Monteiro. DNA, digitais, tudo. Estou pronto. Tem certeza disso? Uma vez que você aparecer, não tem volta. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ricardo se preparou. Tirou a barba falsa que usava, removeu as lentes de contato coloridas, colocou a roupa que costumava usar, aquela que Helena tinha dado de presente anos atrás e que ele tinha guardado. Olhou no espelho. Ainda tinha a barba real, ainda estava mais gordo. O nariz era diferente por causa da cirurgia, mas era ele. Era Ricardo Monteiro.
Às 9 horas, o celular tocou. Era um número desconhecido. Ricardo atendeu. Rick Almeida. A voz era de Thomas. O que você quer? Tenho algo seu. Ou melhor, alguém. O coração parou. Se você fez alguma coisa com Isabela... Não é a Isabela. É a Helena. Thomas riu. Descobri suas câmeras, sabichão. Descobri que você anda vigiando minha casa e comecei a desconfiar. Então fiz uma investigaçãozinha sobre você. E sabe o que descobri? Que Rick Almeida não existe. Não antes de 8 meses atrás. Ricardo ficou em silêncio. Então me perguntei, quem é você de verdade? E por que se importa tanto com minha família? E então percebi algo engraçado. Você tem o mesmo jeito de inclinar a cabeça que meu irmão tinha. Os mesmos gestos, a mesma voz, mesmo tentando disfarçar. Não sei do que você está falando. Sei que é você, Ricardo. Thomas estava rindo. Não sei como, não sei porquê, mas sei que é você. E agora tenho sua esposa. Se quiser vê-la viva de novo, vem até o galpão da antiga fábrica no porto, sozinho. Tem 1 hora. Desligou. Ricardo ficou parado, o telefone na mão. Mancha o olhou. É armadilha. Eu sei. Você vai mesmo assim. Não tenho escolha. Ligou para Marco. Explicou a situação. O agente praguejou. Vamos adiantar a operação. Seguimos você até lá, pegamos Thomas em flagrante de sequestro. Mas você precisa usar um rastreador e usar um colete à prova de balas. Não vai dar tempo para isso. Ricardo, não seja burro. Se você morrer de verdade dessa vez, não vai voltar. Vou fazer do meu jeito. Desligou. Pegou a arma que tinha comprado ilegalmente semanas atrás. Nunca tinha disparado uma arma na vida. Era empresário de tecnologia, não pistoleiro. Mas se precisasse proteger Helena, Mancha o acompanhou até a porta. Você é louco, irmão. Totalmente louco. Eu sei. Cuida das provas. Se eu não voltar, garante que Marco recebe tudo. Vou fazer melhor que isso. Vou seguir você de longe e, se precisar, vou atirar naquele filho da puta. Ricardo abraçou o amigo. Obrigado. Por tudo. Dirigiu até o porto. A área estava abandonada há anos. Apenas galpões velhos e ruas vazias. Perfeito para uma emboscada. O galpão que Thomas tinha indicado estava no fim da rua, perto da água. Uma única luz acesa lá dentro. Ricardo estacionou do lado de fora. Checou a arma. Respirou fundo e entrou. O galpão estava vazio, exceto por alguns contêineres velhos e equipamento enferrujado. A luz vinha de um holofote, no centro, iluminando uma cadeira. Helena estava sentada lá, mãos amarradas atrás do corpo, fita adesiva na boca, olhos arregalados de terror. O coração de Ricardo saltou. Ia correr até ela, quando ouviu a voz. Eu sabia. Thomas saiu das sombras, sorrindo. Apontava uma arma para Ricardo. Eu sabia que era você. O jeito que olhou para Helena naquela primeira reunião. O jeito que falou com Isabela. Ninguém mais ia se importar tanto. Ricardo manteve as mãos visíveis, sem fazer movimentos bruscos. Solta ela. Isso é entre nós. Entre nós. Thomas riu. Sempre foi entre nós, irmãozinho. Desde que nascemos. Você sempre foi o favorito, o gênio, o brilhante, o que fazia tudo certo. E eu sempre fui o outro filho, o menos importante. Você matou nossos pais. A frase saiu antes que Ricardo pudesse se controlar. Thomas parou de sorrir. Ah, então você viu o vídeo. Devo admitir, foi descuido meu guardar aquilo. Mas foi minha primeira vez, sabe? Primeira vez matando alguém. Quis guardar a lembrança. Você é doente. Eu sou pragmático. Nossos pais iam dividir a herança igualmente, mas eu precisava de capital para investir, precisava de dinheiro imediatamente. Então fiz o que tinha que ser feito. Eles te amavam. Eles amavam você. Para mim, era só obrigação. Thomas começou a andar em círculos. Sabe quantas vezes ouvi, por que você não é mais como seu irmão? Sabe quantas vezes fui comparado a você? O tempo todo. A vida inteira. Então matou eles e esperou 20 anos para me matar também. Não foi por raiva. Bem, não apenas por raiva. Thomas deu de ombros. Você descobriu sobre o negócio com Drummond
Estava prestes a expor tudo. Eu não podia deixar. Você transformou minha empresa em ferramenta de crime, nossa empresa, e transformei numa ferramenta de lucro. Você era burro demais para ver o potencial. Ficava preocupado com ética, com legalidade. Eu vejo oportunidades. E Helena... Ricardo sentiu a raiva crescer. Você a usou. Seduziu ela quando estava vulnerável. Ah, Helena! Thomas olhou para ela e ela desviou o rosto com nojo. Confesso que foi bônus. Sempre achei ela bonita. Sempre me perguntei o que eu tinha que eu não tinha. E agora sei. A resposta é nada. Ela ficou comigo tão rápido. Mentira. A voz veio abafada pela fita adesiva. Helena estava tentando falar. Ricardo deu um passo na direção dela. Fica onde está. Thomas apontou a arma. Foi nesse momento que a porta do galpão se abriu. Drummond entrou, seguido por 3 homens armados, todos vestindo uniformes de polícia. Thomas, Drummond balançou a cabeça. Que bagunça você fez. Está controlado. Tem os 2 aqui. Vamos sumir com os corpos e acabou. Não está controlado. A Polícia Federal está investigando. Receberam provas. E adivinha de quem? Drummond apontou para Ricardo. Seu irmãozinho morto foi muito ocupado. Descobriu tudo, documentou tudo e mandou tudo para os federais. Thomas olhou para Ricardo com ódio. Você... Acabou, Thomas. Ricardo manteve a voz firme. A Polícia Federal já tem provas suficientes para prender os 2 pelos próximos 40 anos. É questão de minutos até chegarem aqui. Então vamos ter que ser rápidos. Drummond acionou para os homens. Matem os 3. Fazemos parecer assalto que deu errado. Os homens levantaram as armas. Ricardo se jogou no chão, puxando a sua própria arma. Mirou em Thomas, mas o irmão foi mais rápido. O tiro acertou Ricardo no ombro, o mesmo que tinha sido ferido na explosão. A dor explodiu, mas Ricardo não soltou a arma. Os policiais corrompidos atiraram, mas alguém atirou de volta. Mancha. Tinha seguido Ricardo e estava numa passarela acima, atirando nos policiais. Caos total. Tiros ricocheteando nas paredes metálicas. Ricardo se arrastou até Helena, tentando protegê-la com o corpo. Foi quando ouviu o grito. Papai. Não. Não. Isabela estava na porta. Tinha seguido Mancha. Estava ali, exposta, vulnerável. Thomas viu a sobrinha e sorriu. Levantou a arma na direção dela. Ricardo não pensou. Apenas agiu. Se levantou e correu. Colocou o corpo na frente de Isabela no exato momento em que Thomas atirou. A bala o acertou no peito. Dessa vez, o colete à prova de balas que Marco Túlio tinha insistido que ele usasse e que Ricardo tinha vestido no último segundo antes de sair, salvou sua vida. Mas o impacto o jogou para trás, derrubando Isabela junto. Papai, é você. Eu sabia. Isabela estava chorando, as mãos no rosto dele. Eu sempre soube que você ia voltar. Sai daqui. Ricardo empurrou ela para trás de um container. Fica escondida. Mais tiros. Mancha tinha acertado 2 dos policiais corruptos. O terceiro estava ferido. Drummond se abaixou atrás de um equipamento velho, atirando de volta. E Thomas estava caminhando calmamente em direção a Helena, que ainda estava amarrada na cadeira. Sempre quis saber como seria. Thomas encostou a arma na cabeça dela. Ser o único Monteiro vivo. Thomas, não! Ricardo tentou se levantar, mas a dor no peito, onde a bala tinha acertado o colete, era insuportável. Provavelmente costelas quebradas de novo. Foi quando as sirenes começaram. Muitas sirenes. A Polícia Federal tinha chegado. Thomas olhou para a porta. Depois para o Ricardo. A expressão no rosto era de ódio puro. Isso não acaba aqui, irmãozinho. Ele soltou Helena, correu para uma porta lateral. Drummond o seguiu, gritando ordens para o policial ferido que ficou para trás. Ricardo finalmente conseguiu chegar até Helena. Arrancou a fita adesiva da boca dela com cuidado e começou a desamarrar as cordas. Helena olhou para ele. Realmente olhou. E mesmo com a barba, mesmo com o peso a mais, mesmo com o nariz diferente, ela viu. Ricardo. A voz era um sussurro incrédulo. Oi, amor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Como? Você estava morto.
Eu vi. O caixão. Eu sei. Me desculpa. Me desculpa tanto. Ricardo finalmente conseguiu soltar as cordas. Tinha que fingir. Era a única forma de proteger. Você me deixou. Helena bateu no peito dele, fraca, chorando. Você me deixou pensar que estava morto. 8 meses. 8 meses de inferno. Eu sei. Eu sei. Ele abraçou mesmo ela tentando se afastar. Desculpa. Perdoa-me. Agentes federais invadiram o galpão, armas em punho. Marco Túlio estava na frente. Cadê eles? Fugiram. Porta lateral. Ricardo apontou. Marco gritou ordens no rádio. Metade dos agentes correu na direção indicada. Isabela saiu de trás do container e correu para os pais. Abraçou os dois, chorando. Eu sabia. Eu sempre soube que tinha algo errado. Tio Thomas, ele não era como antes. Ficou estranho depois que você morreu. E aí, ele se casou com a minha mãe tão rápido. E eu sabia. Sabia que tinha algo muito errado. Você é tão inteligente, filha. Ricardo beijou a testa dela. Tão inteligente. Mancha desceu da passarela, mancando um pouco. Tinha levado um tiro de raspão na perna, mas estava vivo. E aí, irmão? Conseguiu o que queria? Ainda não. Ainda falta prender Thomas. Marco voltou 15 minutos depois, o rosto fechado. Eles fugiram. Tinha um barco esperando. Já estão em alto mar. Ricardo cerrou os punhos. Rastreiem. Eles não podem ter ido longe. Já estamos fazendo isso. Alerta para portos de toda a costa. Polícias de outros países notificadas. Vamos pegá-los. Vocês precisam. Ricardo olhou para Helena, que ainda estava em choque, sendo examinada por paramédicos. Enquanto ele estiver solto, minha família está em perigo. Eu sei. E por isso vocês 3 vão para a custódia protetiva. Até isso acabar. Pelo tempo que for necessário. Os dias seguintes foram uma confusão. Ricardo foi levado para o hospital, tratado para as costelas quebradas de novo e o ferimento no ombro. Deram ponto, remédios, disseram que ele teve sorte. A Helena foi para o mesmo hospital. Choque emocional severo. Os médicos reduziram os ansiolíticos que ela estava tomando, doses que Thomas havia aumentado progressivamente para mantê-la controlada, e começaram terapia. Isabela ficou bem fisicamente, mas também precisou de acompanhamento psicológico. Descobrir que o tio tinha tentado vendê-la para tráfico internacional não era algo que se superava fácil. Mas ela era forte, mais forte do que qualquer um imaginava. No terceiro dia de hospital, Helena finalmente quis conversar. Ricardo entrou no quarto dela, nervoso como nunca tinha estado antes. Ela estava sentada na cama, o cabelo preso, sem maquiagem, ainda muito magra. Mas os olhos estavam mais claros, mais presentes. Senta. Ela apontou para a cadeira. Ricardo sentou, mantendo distância. Eles me explicaram tudo. Helena falou devagar. Os policiais mostraram as provas. Os vídeos de Thomas matando seus pais. Os e-mails planejando sua morte. O tráfico de armas. Tudo. Eu tinha que proteger vocês. Fingindo estar morto? Era a única forma. Se eu aparecesse vivo, Thomas e Drummond teriam tentado de novo. E dessa vez, podiam ter cercado você ou Isabela para me forçar a sair do esconderijo. Você me deixou casar com seu irmão. A voz dela quebrou. Eu tinha que pedir a ele que fingisse cuidar de você. Aquilo me matou. Ver ele na nossa casa. Ver ele com você foi pior que a explosão. Pior que qualquer dor física. Ele me manipulou. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Me encheu de remédios. Me deixou dependente. Me convenceu que você não ia querer que eu ficasse sozinha, que precisava seguir em frente. Eu sei. Não é sua culpa. Você devia ter confiado em mim. Helena bateu na cama. Devia ter me contado. A gente podia ter planejado juntos. E colocar você em risco? Nunca. Você não é o único que decide o que é risco aceitável, Ricardo. Eu sou adulta. Sou sua esposa. Era. Você tirou minha escolha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Você tem razão.
Ricardo finalmente disse. Desculpa, eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas deveria ter confiado em você. Helena limpou as lágrimas. Preciso de tempo. Não sei se consigo perdoar isso. Não sei se consigo confiar em você de novo. Eu entendo. E não sei se ainda te amo. A voz dela era crua, honesta. Passei 8 meses te enterrando. Passei 8 meses tentando seguir em frente. Eu me casei com outra pessoa. Mesmo que fosse seu irmão, mesmo que ele seja um monstro, eu fiz votos. Eu tentei amar ele. Eu sei. Então preciso de tempo para processar tudo isso, para entender o que sinto, para decidir o que quero. Ricardo assentiu, o coração apertado. Quanto tempo você precisar? Vou esperar. Saiu do quarto com a sensação de que tinha vencido a batalha, mas perdido a guerra. Isabela foi mais fácil. A filha o perdoou imediatamente. Disse que entendia, que sabia que ele tinha feito tudo por amor, que o importante era que ele tinha voltado. Pai, você é herói, ela disse abraçada nele na cama de hospital. Tipo, herói de verdade. Fingiu estar morto, investigou, juntou provas, salvou a gente. Não sou herói, filha. Apenas um pai tentando proteger a família. É a mesma coisa. As semanas seguintes foram intensas. Ricardo teve que provar legalmente que era quem dizia ser. DNA, impressões digitais, reconhecimento facial, um processo complexo de ressurreição legal. Mortos não voltam todo dia. A mídia descobriu a história. Virou sensação nacional. Empresário morto volta à vida e expõe conspiração. Os jornalistas cercavam o hospital. Queriam entrevistas, fotos. Ricardo recusou todos. Não queria fama. Queria apenas sua vida de volta. Thomas e Drummond continuavam foragidos. Mas 6 semanas após a fuga, a polícia da Argentina os encontrou tentando cruzar para o Chile. Prenderam os dois. A extradição levou mais 2 semanas, mas finalmente eles voltaram ao Brasil. Algemados, escoltados por dúzias de policiais federais. O julgamento foi rápido. As provas eram irrefutáveis. Vídeos, áudios, documentos e testemunhas. Thomas foi condenado a 40 anos por 3 assassinatos, os pais e a tentativa contra Ricardo. Tráfico de armas internacional, sequestro, tentativa de tráfico de pessoa e diversos outros crimes. Drummond pegou 45 anos por corrupção, formação de quadrilha, extorsão, tentativa de assassinato e obstrução de justiça. Ricardo estava na sala quando a sentença foi lida. Thomas o encarou do banco dos réus, o ódio ainda vivo nos olhos. Isso não acaba aqui. Acaba assim, Ricardo disse calmamente. Você vai passar o resto da vida na cadeia. E eu vou passar o resto da minha reconstruindo o que você destruiu. Você nunca vai ter ela de volta. Thomas sorriu com maldade. Helena nunca vai te perdoar. Você a perdeu. As palavras doeram. Mas Ricardo não deixou transparecer. Talvez. Mas pelo menos ela está viva. E livre. E longe de você. Quando os policiais levaram Thomas, ele gritou. Você roubou minha vida. Sempre teve tudo. Tudo era seu. Eu merecia ser feliz. Você matou nossos pais, Ricardo disse a voz firme. Nunca mereceu nada. 6 meses depois do julgamento, a vida começou a encontrar um novo normal. Ricardo reassumiu o controle da Montec. Demitiu todos os funcionários que Thomas tinha contratado e que estavam envolvidos nas operações ilegais. Contratou auditoria externa, limpou a empresa completamente. Transformou tudo. A Montec não seria mais apenas empresa de software. Seria empresa de segurança ética, com transparência total. Criou o comitê de ética, abriu os códigos-fonte para auditoria pública, fez tudo o que podia para restaurar a reputação. Levaria anos, mas estava determinado. Mancha virou chefe de segurança pessoal de Ricardo. Saiu das ruas, alugou apartamento, começou vida nova. Ainda tinha pesadelos do tempo na guerra, mas estava melhor. Muito melhor. Dr. Samuel voltou à clínica particular, dessa vez totalmente legal. Ricardo financiou tudo. Disse que era o mínimo que podia fazer. Isabela voltou para a escola. As notas tinham caído durante os meses de trauma, mas se recuperou rápido. Estava indo para a terapia 2 vezes por semana, processando tudo. Mas era forte, incrivelmente forte. E Helena
Helena ainda estava decidindo. Morava em apartamento próprio, não muito longe de onde Ricardo tinha alugado um lugar novo. Não morava mais na mansão, não aguentava. Tinha vendido tudo, dado dinheiro para a caridade. Eles se viam, regularmente, por causa de Isabela inicialmente. Jantares de família onde a conversa era educada, mas distante. Ricardo não forçava nada, dava espaço. Mas lentamente, muito lentamente, Helena começou a relaxar. Começou a fazer perguntas sobre os 8 meses que ele passou escondido, sobre como se sentiu assistindo o funeral, sobre a dor de vê-la com o Thomas. E Ricardo respondia, honestamente, sem esconder nada. Uma noite, 9 meses após o julgamento, Helena ligou. Você pode vir aqui? Preciso falar com você. Ricardo foi imediatamente, o coração acelerado. Chegou ao apartamento dela nervoso como adolescente no primeiro encontro. Helena abriu a porta. Estava diferente. O cabelo tinha crescido, tinha ganhado peso, os olhos estavam vivos de novo. Bonita. Tão bonita como sempre fora. Entra. Ele entrou. Sentaram na sala, um de frente para o outro. Tomei uma decisão. Helena respirou fundo. Sobre nós. O coração de Ricardo quase parou. Passei esses meses pensando. Em terapia, sozinha, com Isabela. Pensei muito. Sobre o que você fez, sobre por que fez, sobre se consigo perdoar. E ainda dói. Ainda sinto raiva de você por ter fingido estar morto, por ter me deixado sofrer, por ter me feito acreditar que estava viúva. Eu sei, eu entendo. E aceito se você não quiser mais. Mas, Helena o interrompeu. Também entendo por que você fez. E sei que foi por amor, por mim e por Isabela. Foi egoísta? Foi. Foi errado? Provavelmente sim. Mas foi por amor. Ela se levantou, caminhou até a janela. Minha terapeuta me fez uma pergunta semana passada. Ela perguntou, se você pudesse voltar no tempo, mudaria algo? E eu percebi que não. Porque se você tivesse aparecido vivo naquela noite, Thomas teria tentado de novo. Teria me matado, ou matado Isabela. E eu prefiro ter sofrido 8 meses do que ter perdido minha filha de verdade. Ela se virou para ele. Então, sim, eu te perdoo. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem antes de conseguir controlá-las. Helena, você não sabe o quanto... Mas... Ela levantou a mão. Perdoar não significa voltar automaticamente. Ainda preciso reconstruir confiança. Ainda preciso me curar completamente. Ainda preciso ter certeza do que sinto. Eu entendo. Quanto tempo você precisar. Então, vamos devagar. Vamos começar de novo. Como se fosse o primeiro encontro. Você me convida para sair, a gente conversa, conhece um ao outro de novo, sem pressão, sem expectativas, apenas vendo o que acontece. Ricardo não conseguia parar de sorrir. Helena Monteiro, você aceitaria sair comigo para jantar? Ela sorriu de volta. O primeiro sorriso de verdade que ele via no rosto dela em mais de um ano. Aceito, Ricardo Monteiro. Aceito. 1 ano depois, em uma tarde quente de sábado, Ricardo estava na praia com Isabela. Caminhavam pela areia, conversando sobre faculdade. Ela estava em dúvida entre ciência da computação ou direito. Você pode fazer as duas, Ricardo sugeriu. Tecnologia e justiça. Seria perfeito. Como você e o tio Marco. Exatamente. Marco tinha virado amigo próximo da família, visitava regularmente, levava Isabela para conhecer o trabalho dele na Polícia Federal. Ela estava fascinada. Pai, Isabela parou de andar. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter fingido estar morto? Ricardo pensou por um longo momento. Arrependimento é complicado. Machucou vocês, e isso me mata até hoje, mas salvou suas vidas. Então não me arrependo da decisão. Me arrependo apenas da dor que causei. A mamãe vai perdoar você completamente algum dia? Ricardo olhou para a frente. Helena estava mais à frente na praia, caminhando em direção a eles. Tinha voltado de buscar sorvete para todos. Ela já perdoou, filha. Estamos apenas reconstruindo. É diferente, leva tempo. Mas vocês vão voltar a ficar juntos? Eu espero que sim, mas depende dela. E vou respeitar o tempo dela.
Helena chegou perto, entregando sorvetes. Sentaram os três na areia, assistindo às ondas. Sabe, Helena disse de repente, estava pensando, a gente podia fazer uma viagem, os três. Tipo férias de verdade. Sem pressão, sem terapia, sem processos jurídicos. Apenas a gente. Ricardo olhou para ela surpreso. Sério? Sério. Ela sorriu. Acho que está na hora de fazermos memórias novas. Boas. Memórias de família. Isabela pulou de empolgação. Sim! Podemos ir para a Europa, ou Ásia, ou, sei lá, praia paradisíaca em algum lugar. Os três riram. E pela primeira vez em mais de um ano, Ricardo sentiu que estava realmente em casa. Não na mansão que tinha perdido, não no apartamento onde morava agora, mas ali, naquele momento, com as duas pessoas que amava mais no mundo. Aquela noite, depois de deixar Isabela no apartamento dela, Ricardo acompanhou Helena até a porta. Obrigado, ele disse, por me dar uma segunda chance. Você morreu para me salvar. Helena tocou o rosto dele gentilmente. 2 vezes. Acho que merece uma segunda chance. Ela se inclinou e beijou ele. Suave, breve, mas real. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Helena. Ricardo voltou para casa flutuando. Mancha estava no sofá assistindo o jogo. Pelo seu rosto, foi bem. Mais do que bem. Ricardo se jogou na poltrona. Ela me beijou. Finalmente. Sobre tempo, irmão. Ainda vai levar tempo, mas vamos chegar lá. Vocês já chegaram. Mancha apontou para a TV, mas estava sorrindo. Você recuperou a sua vida. Sua filha está segura. Sua esposa te perdoou. Os vilões estão na cadeia. Isso é final feliz, cara. Ricardo pensou nisso. Não era o final que tinha imaginado. Tinha cicatrizes, tinha perda, tinha trauma que levaria anos para curar completamente. Mas estavam vivos, estavam juntos e estavam recomeçando. Talvez fosse isso. Talvez finais felizes não fossem perfeitos, fossem apenas reais. Com toda a bagunça, dor e reconstrução que vem junto. 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima, Ricardo e Helena renovaram os votos. Na praia, pés descalços na ilha, Isabela como madrinha. Não foi casamento grandioso como o primeiro. Foi simples, honesto, real. E quando o celebrante perguntou se Ricardo aceitava Helena como esposa, ele não hesitou. Aceito. Hoje, amanhã e sempre. Mesmo que seja preciso voltar dos mortos 1000 vezes. Helena riu através das lágrimas. Vamos evitar isso, tá bom? Uma vez foi suficiente. Combinado. Quando os dois se beijaram, Isabela gritou e aplaudiu. Mancha, Marco, Patrícia, Dr. Samuel e os poucos amigos próximos presentes fizeram o mesmo. Não teve festa enorme. Teve jantar em restaurante pequeno, conversas até tarde, histórias contadas e recontadas. E quando Ricardo foi dormir aquela noite, com Helena nos braços pela primeira vez em quase 2 anos, finalmente se sentiu completo. Tinha perdido tudo. Tinha fingido estar morto. Tinha vivido 8 meses no inferno, mas tinha salvado sua família. Tinha feito justiça e tinha reconquistado o amor da sua vida. No fim, tinha valido a pena. Cada segundo de dor, cada lágrima, cada noite sem dormir. Tinha valido a pena. Gostou dessa história? Você seria capaz de fingir estar morto para proteger as pessoas que ama? Me conta nos comentários.